Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais uma meditação da Palavra. Hoje, dia 21 de abril, eu quero meditar com você o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. É muito bonito a gente ver o próprio Jesus falando assim: eu não vim para fazer a minha vontade. Ora, mas ele é Deus. Nós vemos um Deus submisso ao seu Pai. Nós vemos um Deus que quer fazer a vontade do Pai a todo instante, a vontade do Pai a toda hora. Ele não quer fazer a vontade dele, mas ele quer fazer a vontade do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Ele é Deus. E veja, quando eu falo submisso, não é que o Pai está acima do Filho, não. Todos estão no mesmo, são iguais. São todos, é um só Deus, esta é a nossa fé, é um só Deus. Não existe na Trindade um maior do que o outro. O Pai é maior que o Filho é maior que o... Não. Todos são um só. Mas veja que o Filho está dizendo: eu não vim fazer a minha vontade. No Getsemane ele falou a mesma coisa: Pai, não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. E talvez essa vontade de Cristo que ele se refere é a vontade humana, porque Jesus também era homem. Quando Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, ele se tornou 100% homem. E a vontade humana é uma vontade cruel, é uma vontade que estava voltada para o pecado. Mas Jesus em todo instante diz: não faça esta vontade dos homens. Essa vontade dos homens que eu recebi, eu tenho agora esta humanidade, mas eu quero fazer sempre a vontade do céu. Amados irmãos, assim também deve ser a nossa vida. Como Jesus, nós também não queremos fazer a nossa vontade, mas nós queremos fazer a vontade de Deus. Isso é muito forte. Porque quando é que a gente peca? A gente peca quando a gente quer fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Paulo diz algo muito interessante: a carne tem vontade que desagrada a Deus. A vontade da carne desagrada a Deus. E Paulo diz: o que a carne quer, o Espírito não quer. O que o Espírito quer, a carne não quer. Então por isso que, como Jesus, a gente tinha que dizer: não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Ora, eu estou com vontade de fazer isso, mas isso é da vontade de Deus? Não. A gente vive num mundo onde as pessoas querem fazer a sua vontade. E querem que Deus abençoe a sua vontade. Eu já vi gente cometendo pecado e falando assim: que Deus abençoe. Que Deus me abençoe neste ato que eu vou fazer. É um ato pecaminoso, é um ato que desagrada a palavra de Deus, e a pessoa ainda pede a bênção de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Tem bandido que antes de roubar o banco pede a bênção de Deus. Não é possível um negócio desse. Deus vai abençoar agora o assalto de um banco? Não. Tem mulheres que antes de abortarem os seus filhos,
pedem a bênção de Deus. Não. Deus não vai abençoar esse tipo de coisa. Não vai. Você não pode pedir a bênção de Deus para o pecado. Você não pode pedir para que Deus abençoe um ato pecaminoso, um ato que Ele não aprova. E a palavra de Deus diz, não matarás. Não, Deus não é a favor disso. Não, você não pode pedir essa bênção. Mas a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Não é Deus quem tem que fazer a nossa vontade, mas é a gente que tem que fazer a vontade de Deus. É diferente. Agora é bonito. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você se perca. A vontade de Deus é te colocar você no inferno. A vontade de Deus é te condenar porque você só sabe pecar? Não. A palavra de Deus diz: esta é a vontade daquele que me enviou. Preste atenção. Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. Deus quer que você se salve. E é para isso que Ele envia Jesus. É para isso que o Filho vem. Filho, vá lá. E eu não quero que você perca nenhum. Mas, se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que alguns estão se perdendo, porque Jesus fala que a porta larga é a porta que vai para o inferno, a porta estreita é a porta que vai para o céu. E quando chega na porta larga, Ele fala que tem muita gente entrando por ela. Por que Jesus está perdendo tantas pessoas, se a vontade do Pai era que Ele não perdesse ninguém? Pois esta é a vontade do Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê. Aí que está a questão. Nele crê tem a vida eterna. Por que tem gente que se perde? Porque não crê. Não depende de Jesus. Jesus está querendo realizar a vontade do Pai. Jesus realizou a vontade do Pai morrendo numa cruz para salvar a todos nós. Mas a verdade é que tem muita gente que não abriu o coração. Tem muita gente que não abre o coração. Então tem muita gente que vai se perder. Só que eu quero que você entenda que o que Deus quer na vida do Frei Gilson é a salvação do Frei Gilson. Deus quer a tua salvação. Deus não quer a tua condenação. E para que você seja salvo, como Jesus Cristo, você tem que deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue a tua vontade para fazer a minha. Tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Deus quer a tua salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.